Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui, então, onde a gente vai falar hoje sobre a evolução dos projetos de engenharia, desde a modelagem até o BIM. Pessoal, nos apresentando então, né? Eu sou a engenheira Michele Morqueires, trabalho aqui na UTI já há 12 anos, né? Trabalhamos aqui no setor de inovação, nos tornamos especialistas aqui em BIM, que é o que a gente tem focado agora bastante aí nos últimos anos, né? E por isso vou estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho dessa evolução do mercado, junto com o Marcelo e com o Chico, que agora eles vão se apresentar também. Então, pessoal, meu nome é Francisco, né? Também trabalho aqui na parte de produto e inovação, junto com a Michele, sendo que o meu foco é mais a parte de instalações prediais, parte elétrica, cabeamento, SPDA e BIM, e vamos estar aqui contribuindo aí com os dois colegas para a gente falar um pouco dessa evolução dos projetos, né, no mercado de engenharia, claro, com foco nas soluções AutoCAD e BIM. Oi, pessoal, meu nome é Marcelo Inácio, sou engenheiro civil, consultor técnico em BIM, eu acho que sou o mais jovem dessa equipe, tenho apenas 6 meses na empresa, e eu vou estar falando um pouco da procura entre os profissionais e também do nosso setor governo, né? Na procura em softwares BIM, e também em tecnologias BIM, não somente nossas, ok? Vou passar para a nossa apresentação aqui. Então, começando, pessoal, a gente vai falar com vocês um pouquinho da evolução do mercado de projetos, né? Bom, a gente sabe que esse mercado nosso, apesar da construção civil ser um pouco atrasada, a gente tem algumas evoluções aí bem importantes nos últimos anos, aí a gente juntou, então, aqui um grupo dessas mudanças, dessas evoluções para compartilhar com vocês. Então, o que a gente teve ao longo dos últimos anos aí? Evoluções de soluções técnicas, tivemos muitas evoluções nas entregas também, né, pessoal? As tecnologias, elas estão aí justamente para nos auxiliar nesse momento. Então, lá no passado, vocês sabem que a gente fazia todos os desenhos de forma manual, isso evoluiu para o desenho no computador, que em um primeiro momento foi 2D, e depois foi ampliando, e agora a gente tem aí uma visão tridimensional bem elaborada, né, com recursos gráficos riquíssimos, realidade aumentada, realidade virtual. Então, a gente está vendo muita evolução nesse sentido também. A parte do BIM, né, que a gente não tem como não citar aqui nesse nosso encontro, que foi uma evolução bem grande agora nesses últimos anos, que está gerando muito valor para o nosso mercado, porque está ajudando, né, a resolver muitos problemas que a gente sempre teve na construção civil, com a questão de falta de compatibilização de projetos, retrabalho, custos adicionais e tudo mais. E claro, né, ao longo desses últimos anos, a gente também teve bastante evolução das ferramentas, do hardware, software, né, ambiente em nuvem, que foi a tecnologia que nos permitiu ter esses avanços, né? Não tem jeito, a gente, para evoluir em tudo isso que eu comentei agora, a gente precisa de tecnologia. Então, se a gente não tivesse essas evoluções, a gente também não conseguiria ampliar isso, né, e incluir essas evoluções dentro do nosso setor da construção e do nosso setor de projetos. Só aproveitando que a Michele falou ali, que é bem bacana essa questão do mercado, agora nós estamos passando uma quebra de paradigma dos projetos, né? A gente está saindo, a gente saiu do papel, como a Michele falou, desde o começo, desenhando tudo, fomos para o AutoCAD, representação de 2D, e agora estamos no BIM, representação 3D, só que não é só 3D, né, pessoal? 3D com informação. Então, isso aí fica bem evidente agora nessa nova fase que o mercado está atingindo, que é um projeto com visualização 3D com informação, que é o BIM. Então, vamos continuar esse raciocínio, a gente vai fazer um bate-bola aqui entre os três. Agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a evolução das ferramentas da AutoQI. Então, agora, com isso tudo que a gente falou, as ferramentas também evoluíram. Então, aquela forma de trabalhar manualmente, na qual o projetista, né, desenhava tudo, tanto no caso aqui das instalações elétricas, ficava desenhando perninha de fio, fazendo cálculos em planilhas e voltando para o CAD, toda essa coisa, isso acabou sendo muito facilitado com as ferramentas da AutoQI, que automatizaram os processos manuais. Então, isso nos gera qualidade de entrega, porque agora, com as ferramentas, automatizando os processos manuais do projetista, você tem mais tempo para analisar a sua solução técnica, a parte operacional fica toda a cargo da ferramenta e todo mundo ganha nesse novo fluxo de projeto. E agora com
a facilidade ainda da questão do BIM. As ferramentas da Alki evoluíram na questão de estar adequadas às novas soluções de mercado. Então, isso é importante, porque o mercado está evoluindo, está indo nessa direção. O BIM já não é mais futuro, mas é um presente, é realidade. Então, quem não se atualizar nesse mercado do BIM vai estar atrás. O mercado ele está muito. Nós temos aí, vamos falar sobre o decreto, o mercado privado também está indo em foco. E para você conseguir estar atualizado, você precisa também de conhecimento, mudança de processos e ferramentas. E aí onde entra as ferramentas da UTI, que vão ajudar o projetista nessa experiência, né, de uso para conseguir se adequar melhor a esse novo panorama. E tudo isso aí, claro, com o BIM, tanto na estrutura como nas instalações, que é isso que é o grande diferencial que a gente vai mostrar aqui para vocês, essa evolução que nós temos hoje no BIM, a integração estrutural e as instalações prediais. E fazendo um resumo desses slides, né, Chico, por que a gente colocou isso dessa forma, né? O primeiro slide mostrou uma evolução do mercado, aqui a gente está mostrando a evolução das nossas ferramentas. É claro, né? Se o mercado evolui, a gente tem que evoluir junto, ou muitas vezes a gente mesmo cria essas tendências, né? A gente que desenvolve software acaba, às vezes, enxergando um pouquinho além do que o mercado está naquele momento. Então, só para mostrar para vocês que a evolução do mercado e a evolução das soluções que a gente desenvolve aqui na AutoQI, elas sempre caminham juntas, né? A nossa ideia sempre é criar recursos e ferramentas que vão gerar esses benefícios para vocês que vocês consigam estar sempre atendendo essas demandas e poder ter sucesso aí nas carreiras, entregar os projetos aí e ter uma aceitação bem grande aí no mercado, tá? Um outro detalhe também que o Chico comentou importante é a parte de treinamento, né? Que a gente se preocupa não apenas em desenvolver, mas também em ensinar como utilizar isso, não apenas o software, mas também novas tecnologias, né? Novas formas de você conseguir trabalhar também com isso, né? Com implementação BIM ou de outra forma também. E por isso que a gente está aqui hoje, né? Compartilhando esse conhecimento aqui. Isso que o Marcelo falou é importante, porque a curva de aprendizado das nossas soluções, ela é muito, muito, muito rápida. Você consegue, com muita facilidade, já pegar, todos nós aqui, eu, a Michelle e o Marcelo, somos projetistas também, e a gente sabe bem, a gente sente na pele o uso do dia a dia da ferramenta, sabe como é fácil o aprendizado da ferramenta, em comparação com outras ferramentas hoje no mercado BIM. Isso aí é um grande diferencial também, Marcelo, bem importante essa tua colocação. Bom, pessoal, continuando aqui então, a gente falou de uma série de benefícios e melhorias e evoluções, então agora a gente vai mostrar para vocês, né, um pouquinho dentro do programa, né, o que a gente fez nos nossos programas para poder gerar esses benefícios para vocês. Então, a gente vai começar aqui falando da nova experiência de uso, né? Bom, pessoal, nos últimos anos, a gente melhorou muito a interface das nossas ferramentas, que, como o Chico acabou de falar, né, a curva de aprendizagem é muito rápida, e a nossa tendência é justamente tornar isso cada vez mais rápido, né? A gente não pode perder tempo. Claro que a gente está aprendendo uma nova tecnologia, vai ter um período de treinamento, isso não tem jeito. Mas a ideia é que a ferramenta seja o mais fácil possível para que mais rapidamente a gente já consiga ter segurança e trabalhar na ferramenta, né, e poder usufruir dos benefícios dela. Então, interface moderna e intuitiva é algo que a gente desenvolveu muito aqui nos últimos anos, melhorou muito. Os recursos para automatização de lançamentos, né? O Chico depois vai mostrar para vocês lá um momento mágico, né? A gente até chama assim porque é quase uma mágica que o K-Builder faz. Então, a gente também tem trabalhado nisso para que a gente consiga investir o nosso tempo na solução técnica, né? O Chico colocou isso muito bem agora há pouco. Nós somos projetistas, engenheiros, a gente tem que pensar na solução técnica. A gente não pode perder tempo em, como é que é, Chico? Fazer perninha de fio, né? Isso, perninha de fio, operações manuais, deixa para o Eberg e o K-Builder fazer. A gente tem que Exatamente. Então, a gente também tem investido na concepção intelectual do projeto. Isso, por isso a gente tem investido bastante nessa automatização de lançamentos, tá? Outra coisa também, melhoria nos recursos gráficos, né? Comentei lá no início sobre essa evolução do mercado, das tecnologias, né? Agora, esses modelos 3D que a gente tem usado. Então, claro, a gente teve que investir bastante nessa melhoria de recursos gráficos. A manipulação do modelo 3D, vocês vão ver que até então a gente trabalhava muito predominantemente no ambiente 2D. No BIM, como a gente vai estar trabalhando com compatibilização de projetos e a gente precisa dessa visão tridimensional,
a gente teve que melhorar a usabilidade do modelo 3D, porque agora a gente vai ficar mais tempo usando o programa nesse modo, né? No modo tridimensional. Então, claro que a nossa experiência de uso tem que ser melhorada nesse sentido, né? E a gente também teve algumas melhorias de performance, porque tudo isso que a gente está falando que evoluiu, claro que vai carregando, né? Para colocar entre aspas aqui, vai carregando mais o programa, né? Normal. Então, o que a gente também teve que fazer simultaneamente? Ir melhorando essa performance, porque a performance que a gente tinha alguns anos atrás, se tivesse os recursos que tem hoje, o programa nem rodava, né, Chico? Então, também... A nossa tecnologia é outra. A gente vai mostrar mais adiante algumas comparações do Eberic e do Lumni, né, do pessoal aí das antigas, vocês vão ver. Então, a gente acabou melhorando isso também para que vocês tenham essa nova experiência de uso, né? Então, aqui, pessoal, olha só essas duas imagens, que sensacional! Aqui na imagem da esquerda, a gente está vendo uma visualização 3D do Eberic V9, que é uma versão lá de 2016. E agora, na parte da direita maior aqui, a gente tem uma imagem da visualização 3D atual do Eberic 2020. Reparem na diferença que a gente tem aqui. Então, por isso que eu digo, hoje a gente vê um profissional entregando um 3D desse aqui que a gente está vendo mais evoluído. E se você entrega o da esquerda, como que a gente vai ficar no mercado se a gente não acompanhar essa evolução? Imagina o concorrente entregando esse modelo tão bonito, claro, como a gente tem aqui, com as estruturas, junto com as instalações, e a gente ainda lá no que a gente fazia em 2016. Então, a gente precisa se atualizar, porque, com certeza, esse tipo de desenho aqui gera uma aceitação no mercado muito melhor. Então, por isso a importância aqui da gente mostrar essa diferença da versão mais antiga para agora, para vocês sentirem mesmo essa evolução que a gente teve, tá? E um detalhe que eu noto a procura também, às vezes são softwares, a procura do cliente para procurar softwares que fazem esse detalhamento 3D mais bonito e tal, que às vezes não faz o cálculo, porque às vezes ele não conhece que existe um software que faz tanto a parte 3D bem completa, quanto também o cálculo, né? Então, por isso que é importante te mostrar essas opções que nós temos no mercado hoje, né? Trabalho em BIM também. Sim, isso aí que a Michele e o Marcelo falou, essa imagem de estudo, né? Então, a imagem da esquerda, eles podem ver do Lumni V4, que era simples, já era inovador para a época, né? Vamos dizer que naquela época o Lumni, o Hydrus, que eram ferramentas de instalações, já tinham esse conceito 3D, já era um BIM, né? Um BIM um pouco iniciante, não tinha esse termo BIM, mas eles já trabalhavam com elementos inteligentes, a gente chamava de elementos inteligentes, mas era o conceito do BIM, que é informação. Mas mesmo assim, olha como evoluiu. Hoje você vê uma instalação, hoje a gente tem uma instalação do QI elétrico, do QI Builder, na qual tão integrado todas as disciplinas, cabeamento, SPDA, você pode ter os arquivos externos da arquitetura, da estrutura, está conectado com o Eberic. E um ponto importante que o Marcelo acabou de falar, as pessoas olham assim, essa imagem do QI elétrico, mostrando o rack, mostrando a eletrocária, a lâmpada de forma realista, mas o BIM não é só o 3D bonito. Não se encantem com o BIM Hollywood, porque o BIM é informação. E ficou muito importante o que o Marcelo faltou da questão de ferramenta que calcule de acordo com as normas técnicas, tenha extração de material, faça as análises da estrutura, como a Michele aponta no Eberic, com sistemas bem sofisticados de análise, porque o BIM é 3D com informação. Então, isso é um grande diferencial e uma evolução, e um dos objetivos da nossa palestra, mostrar a evolução das nossas soluções, que não é só um 3D bonito, como a gente está vendo aí, que enche os olhos, com certeza, mas sim, com muita base sólida de cálculo, de dimensionamento, normas brasileiras, que é a solução completa. Muito bem. Bom, pessoal, para mostrar para vocês um pouquinho melhor essa evolução nos desenhos 3D, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho agora, então, no programa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no Eberic. Bom, pessoal, então aqui eu já estou com o programa aberto, né? Vejam que a gente tem um modelo bem completo aqui, onde nós temos elementos da estrutura, claro, né? Que foram feitos aqui no Eberic. A gente tem também a arquitetura e toda a parte de instalações, né? Que, no caso, foi feito o projeto lá no QI Builder. Reparem a qualidade, né? Olha só essas imagens, a clareza que a gente tem, né? Como fica muito mais fácil entender a obra no sentido mais amplo, né? Com essa questão da multidisciplinaridade. Então, aqui é só um exemplo para mostrar para vocês como ficou
essa evolução toda que a gente estava comentando agora, do ambiente 3D, e a gente, claro, colocou vários outros recursos aqui, ó, que antes a gente não tinha, para melhorar a questão da imagem, né? Então, a questão do sol aqui, da iluminação, pontos de luz, enfim, tem uma série de recursos aqui, a própria forma de manipular o 3D, rotacionar, aproximar. Então, a gente melhorou muito recursos nesse sentido, tá? Que foi para que a gente pudesse ter mais, fosse melhor a nossa usabilidade dentro do 3D. E outra coisa também, só para não deixar passar batido, a gente comentou ali no início, né, da questão da interface. Também teve uma mudança na interface, agora a gente tem aqui a interface por ribbons, né, que a gente chama, que também veio para atingir esse objetivo de deixar a interface mais moderna, mais intuitiva, mais fácil de trabalhar, e a gente consiga ter uma experiência melhor aí ao longo dos nossos trabalhos. Então, complementando o que a Michelle mostrou no Eberic, eu vou mostrar para vocês verem que a gente está falando aqui na prática esse mesmo projeto agora no Builder, mostrando a questão da integração, porque antes a gente tinha Eberic e Hydrus e Lumine, agora a gente tem Eberic, K-Builder integrando instalações e integrando estrutura com instalações. Então, esse mesmo projeto, eu vou compartilhar a minha tela, vou mostrar ele agora na ótica das instalações. Então, prosseguindo, pessoal, então aqui para mostrar para vocês agora aquele projeto que a Michelle falou, com todas as instalações elétrica, cabeamento, SPDA, a instalação de hidráulica e incêndio, e é claro, né, com o 3D, da mesma forma que a Michelle mostrou, integrado as instalações do 3D com a estrutura do Eberic. Então, agora, o que a gente não tinha no Hydrus e Lumine, que era um 3D muito simples, agora com o K-Builder, a gente tem toda uma interface muito mais refinada, na qual os elementos em 3D são realistas e indo na direção do BIM, com o I do BIM, que é informação. Então, agora vocês podem ver, analisar todas as eletrocárias, todas as tubulações, tudo isso aqui, um ambiente muito mais rico, de forma gráfica, com informações, integrando com o Eberic. É verdade, deu muito mais clareza, né? Nossa, que legal que ficou esse desenho, Chico. Gostei. Bom, pessoal, voltando então para o nosso PPT, né? Agora a gente vai falar um pouquinho então da nossa ampliação de mercado dentro da linha estrutural. O que a gente lançou aí nos últimos anos que nos permite ampliar o nosso mercado? Bom, vocês sabem que o Eberic, essencialmente, ele era o nosso software para fazer projetos projetos estruturais, de estruturas em concreto armado, né? Moldado em loco. Nos últimos anos, a gente foi ampliando isso, né? E colocamos dentro da plataforma também as opções de fazer projetos de estruturas pré-moldadas, que é um módulo, alvenaria estrutural também, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aqui foi extraída do programa, tá? Então, a gente hoje, junto com o QI Alvenaria, que está dentro da plataforma K-Builder, a gente consegue fazer projetos de alvenaria estrutural, inclusive junto com elementos de concreto, né? Toda essa parte de análise e consideração das cargas. Outra coisa também que a gente tem são as estruturas híbridas, né? Então, a gente consegue fazer uma estrutura de concreto e de metal também, por exemplo, né? Ou ainda de madeira, dentro do mesmo modelo. Então, a gente também consegue fazer isso. E em breve a gente vai ter um módulo metálicas para que a gente consiga fazer estruturas totalmente metálicas, né? Então, não está funcionando ainda, mas está em desenvolvimento neste momento. E em pouquíssimo tempo a gente já deve ter isso disponível para vocês, tá? Bom, vou mostrar para vocês um pouquinho, então, como que a gente pode trabalhar com esses elementos que eu comentei agora no programa. Esse aqui, pessoal, é um modelo que eu tenho aqui, ó. A gente tem uma estrutura híbrida aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Reparem que nós temos a estrutura de concreto normal, ó. Que eu tenho uma viga, né? De concreto armado, normal, como vocês estão acostumados. Um pilar, né? Mas a gente tem aqui também uma parte dessa estrutura que é metálica, né? Então, a gente colocou aqui, ó, o material aço estrutural, família I, a gente tem um cadastro que eu já vou mostrar para vocês. Então, a gente consegue fazer essa análise de forma integrada, né? Vocês sabem que esse elemento de metal aqui, ele vai interferir na análise da parte de concreto. Então, essa interferência que ele tem acaba sendo considerado no nosso modelo de análise. E aqui eu também tenho um pergolado formado por madeira. Então, reparem que a gente pode ter quantos tipos de material a gente quiser numa mesma estrutura. Como que a gente faz isso? Para colocar esses elementos, pessoal, a gente colocou aqui, ó, essa opção aqui dentro de sistema de elementos genéricos, tá?
Então, a gente já tem esse cadastro aqui no programa, isso aqui já está preenchido, né? Quando vocês forem fazer a instalação, já vai estar colocado isso tudo aqui no programa. Mas, claro, vocês ainda podem incluir novos elementos, novas seções de outros elementos que vocês queiram usar. E uma vez que isso está aqui, né, cadastrado, a gente pode vir aqui no croquis e fazer aqui, ó, na parte de lançamento, por exemplo, o pilar, lançar um pilar genérico, né? Então, eu defino aqui o material, a classe, né? Então, tudo aqui conforme a gente tem lá naquele cadastro. E outro exemplo também, então, né, de outro tipo estrutural, além do nosso concreto armado que a gente está acostumado, é a alvenaria estrutural que eu acabei de comentar. Então, aqui eu tenho um projeto feito em alvenaria estrutural. Esse projeto teve as paredes todas modeladas no QI Alvenaria. Depois eu importei essas paredes aqui para o Iberic. E o programa, então, me permitiu fazer toda a parte do lançamento do pavimento de transição. E ele também faz todas as análises, né? Considerando as alvenarias, atuando sobre as vigas, com esses recursos que eu acabei de mostrar, a gente acaba conseguindo ampliar o nosso mercado, porque se antes eu poderia oferecer para o meu cliente só uma solução em concreto armado, agora eu já posso oferecer para ele uma situação de uma estrutura pré-moldada, ou alvenaria, como eu acabei de comentar, ou ainda uma estrutura híbrida, né? Então, a gente acaba ganhando essa ampliação do mercado. Omi, um detalhe bem interessante também, que é essa nossa procura em oferecer outras metodologias, ela parte do próprio cliente, muitas vezes, que também fazem sugestões, fazem pedidos, perguntam quando que vai ter quando que vai ter metálicas, quando que vai ter estrutura híbrida e tudo mais. Então, muitas vezes, essa nossa iniciativa acaba vindo do próprio cliente, que procura isso de nós. Né? Com certeza. Essa questão do estruturas metálicas é um exemplo, né? Era muito pedido aqui na UFQI, a gente acabou colocando realmente porque foi uma tendência de mercado e a gente não tem como negar isso, né? A gente está trabalhando para vocês, então claro que a gente vai desenvolver o que vocês estão precisando. Então, esse é o nosso grande objetivo. Isso aí. Então, a Michelle deu um panorama da ampliação do mercado da parte de estrutura. Agora eu vou falar um pouco da parte de ampliação do mercado da parte elétrica, né? Da parte de instalações, que a gente veio do Lumine V4, que claro, foi um ótimo software, mas evoluiu, e agora no K-Builder a gente tem novas opções. A gente tem a parte de elétrica, que foi muito mais elaborada, o projeto de SPDA, na qual a gente colocou toda a parte de cálculo, detalhamento normativo da 5419, avaliação de risco, agora com as novidades do SPDA estrutural, trazendo a análise de captores naturais, análise de telhado metálico. Então, melhorou muito a ferramenta na questão técnica, além da questão da interface que a gente já viu. Também a parte de cabeamento estruturado, houve uma grande evolução, porque agora o nosso cabeamento estruturado, ele além de estar de acordo com as normas, né, NBR, a TIA, ele também está dentro do fluxo BIM, que agora o fluxo BIM ele vai integrar todas as disciplinas de instalações, elétrica, cabeamento estruturado e SPDA. Então, isso é um grande diferencial que ampliou o mercado de instalações com o K-Builder. E, é claro, as demais disciplinas de instalações que o K-Builder fornece apoio ao projeto. E novas peças cadastradas. Então, a gente tem um cadastro totalmente remodelado, com a opção agora também de uma parceria com vários fabricantes da indústria, né, que viram a importância do BIM, estão disponibilizando as suas peças, né, o modelo BIM para os nossos usuários estarem utilizando o projeto. Então, vou dar uma passada aqui também para mostrar algumas dessas facilidades no K-Builder. E é claro, né, como a gente já viu no Iberic, também os clientes estão pedindo bastante a novidade. Aqui uma novidade prevista é a parte de projetos fotovoltaicos. Então, a energia solar, geração distribuída está muito em alta e os clientes também, como pediu uma parte de metálicas lá para a Michelle, e a alvenaria, falava também com o Marcelo, agora também estão pedindo muito na instalação de projetos fotovoltaicos. Então, isso aí já é a novidade que está sendo desenvolvida. Então, vamos mostrar aqui algumas dessas diferenças, né, de produtividade que o K-Builder nos trouxe. Vou compartilhar minha tela e mostrar o programa. Então, pessoal, agora estou aqui com o K-Builder, já coloquei uma outra edificação de propósito diferente daquela outra edificação menor, outro estilo de edificação para mostrar a versatilidade das nossas ferramentas, que são, para o pessoal sempre pensar, Francisco, o BIM é só para projetos complexos de grande porte? Não. O BIM e as soluções da UTI servem para pequenos,
médias e grandes obras. Então, você tem a aplicação para todos os segmentos de projeto. Então, aqui eu tenho, nessa edificação comercial, um recurso que trouxe bastante produtividade, para vocês verem. Eu tenho a parte de tubulação agora, então, a gente investiu muito na automatização de processos do K-Builder. Então, aqui, por exemplo, ó, projeto elétrico, eu posso estar fazendo o lançamento automático dos eletrodutos. É isso que no Lumen a gente não conseguia, tinha que lançar um por um. Agora, num toque de mágica, ó, ele já lançou toda a tubulação. E vejam que isso aqui ele não lançou só em 2D. Se a gente vai aqui no 3D, ele já tem todas essas tubulações. Eu mudou um atualizar e ele já mostra para mim essas tubulações que foram lançadas, ó, de forma automática. Então, vejam que isso aí é grande produtividade, né, que a ferramenta, e isso é o mesmo objetivo em todas as disciplinas de instalações, também da parte de hidráulica. Outro recurso aqui interessante, agora eu consigo fazer toda a fiação, balancear cargas, dimensionamento, tudo no único comando. Então, a gente tem toda uma produtividade e integração do projeto. Vejam que ele já colocou toda a fiação do projeto de forma automatizada. Então, está aqui. Então, isso tudo a gente ganha mais produtividade nessas questões. E tem N outras opções aqui, agora na parte de SPDA, a gente vai trabalhar agora com outras opções também, que é a parte da nova rede, né, do SPDA estrutural, como eu citei para vocês, com opções de captores naturais, verificação de telhado metálico, avaliação de risco de acordo com a nova norma da SPDA. Então, isso é uma grande evolução que eu acabei de mostrar do mercado de instalações prediais, indo em direção à questão do BIM, né? Então, está aqui que é o resultado final, é a nossa edificação com todas as instalações, com todas as disciplinas de instalações prediais integradas aqui com recursos de detalhamento, dimensionamento de acordo com a norma. Bom, gente, continuando então, agora a gente vai falar das melhorias aí no padrão de detalhamentos, que ficaram muito mais eficientes, mais limpos e completos, né? A gente está falando tanto de melhorias e evolução na entrega, claro que a gente tinha que trabalhar isso, né? Os nossos detalhamentos passaram praticamente por foram totalmente remodelados, foram refeitos, né, no Iberic, o que gerou um padrão muito elevado de detalhamento, né? Hoje eu tenho toda a segurança de dizer para vocês que o detalhamento do Iberic é um detalhamento diferenciado, a gente bate o olho, vê a qualidade, já sabe que foi feito no Iberic, né, de tão melhorado, né, e aprimorado que ele foi. Então, o que a gente acabou colocando aqui no programa? A gente colocou recursos para que os detalhamentos estejam mais realistas, né? Isso tanto no Iberic quanto no K-Builder. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois da parte estrutural. O Chico vai mostrar para vocês dentro do K-Builder como isso foi melhorado. E a gente acabou gerando muito mais clareza nos resultados, né? Gerados de forma automática, porque a gente sabe que desenhar é uma etapa muito onerosa do projeto. Então, a nossa ideia é trazer qualidade e de forma automatizada, para que, como a gente já comentou aqui, a gente não fique perdendo tempo em fazer desenho e possa investir o nosso tempo na solução técnica. E outra coisa que a gente acabou tendo também como benefício foi, então, muito mais rapidez na geração desses detalhes e plantas, né? Justamente pelo conjunto de recursos de automatização que a gente foi colocando aí ao longo desse tempo. E outra coisa bem legal, pessoal, que às vezes assim a gente não dá tanta bola, mas quem está fazendo o projeto sabe a dor que né? Por exemplo, textos sobrepostos, né? Então a gente fez muitos recursos de melhoria, de otimização no posicionamento dos textos, cotas, linhas, na verdade, de elementos de um modo geral, né? A gente sabe que é algo em projeto que dá muito trabalho sempre, então a gente também evoluiu muitas ferramentas para que a gente conseguisse ter benefícios e facilidades em relação a isso, tá? Então aqui, ó... Complementando, Michele, que você falou ali da otimização desses, isso aí, na parte de instalações prediais, é uma dor muito grande. Vou dizer que é 20% a 30% do projeto de instalação predial você ficar arrumando, né, deslocamento de textos, sobreposição de textos. E isso aí, na estrutura,
sim, é um problema, mas na instalação é primordial. E a gente sabe o quanto tempo isso toma de nós projetistas, ficar, né, otimizando textos. Isso aí a gente consegue também resolver agora de forma bem global, tanto no Eberic como agora no Builder. Essa dor agora no Builder é bem mais latente. E é algo que a gente tem que ser inconformado com isso, né, Chico? Não dá para a gente admitir perder tanto tempo fazendo isso. Então, as nossas ferramentas tiveram que ser otimizadas, porque não tem como a gente fazer vocês sofrerem por essa questão, né? Bom, então aqui eu separei algumas imagens do antes e do depois, né? Então aqui na parte com fundo preto, pessoal, é o que a gente tinha dos detalhamentos lá na versão V9, por exemplo, né? V10 também era assim. Aqui eu tenho uma viga e um pilar, e aqui com o fundo branco eu tenho detalhamentos semelhantes, porém, semelhantes no sentido de que é um pilar e uma viga, né? Porque de semelhante não tem nada, mas aqui então gerado na versão mais recente. Percebam a mudança. Olhem o pilar. Quando eu falei que os nossos detalhamentos foram praticamente refeitos, eu não estava exagerando, porque vejam que realmente não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, a gente melhorou muito isso, né, sempre objetivando clareza, né, pessoal? Um dos grandes problemas da construção civil são os gastos que a gente tem com retrabalho, né? Os projetos não vão claros para as obras, isso acaba gerando dúvida. E no caso de estrutura ainda tem uma questão envolvida aí de segurança, né? De às vezes executar uma coisa que não foi o que a gente calculou. Então, isso é muito importante para as nossas entregas, né? Para a gente ter mais assertividade lá na execução. Então, a gente investiu muito, muito, muito nessa questão justamente por isso, para vocês fazerem entregas melhores, ter mais entendimento dos detalhamentos na obra e, consequentemente, a gente ter menos erros e mais segurança, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, aqui já foi de uma planta de formas, né? Não só os detalhamentos foram melhorados, mas também as plantas de formas. Na verdade, todas as entregas, né? A planta de locação também foi melhorada. Então, aqui na forma, por exemplo, reparem que antes a gente não tinha cota, agora a gente tem a cota, a gente tem as achuras, né? Os preenchimentos que dão uma qualidade ímpar aí nos nossos detalhamentos e nas nossas formas. Então, também foi algo bem melhorado e eu já vou mostrar isso no programa depois. Antes só tem essas imagens aqui que o Chico separou, né, Chico? Explica aí pra gente o que a gente está vendo. Só para vocês notarem aí, a do lado esquerdo é a prancha antiga gerado no Lume, né? Bem simples, né? Agora olha o nível de acabamento, de detalhamento, de qualidade, né? De impressão gráfica com elementos realistas também na prancha 2D para melhorar ainda mais a qualidade da entrega do projeto. Então, aquela coisa, né, Chico? A gente olha para esse desenho na direita e olha para o da esquerda, a gente começa a não aceitar mais o padrão antigo. E o mercado acaba se nivelando a partir desse outro nível de detalhamento, né? Sim, os clientes acabam acostumando com esse tipo de entrega, já mais detalhada, mais completa, mais limpa também, né? E procuram projetistas que fazem isso, né? Então, acaba sendo um diferencial muito grande também na sua entrega. Aliás, é o principal diferencial, né, hoje. Né? Exatamente. O mais importante, né? É entregar com essa qualidade sem gastar tempo braçal desenhando, né? Exatamente. Agora, só para vocês, eu mostrei só uma porção, mas agora sim, olha só a grande diferença da prancha antiga da prancha atual. O nível de detalhamento realista, inserção de imagens 3D, que é a questão do BIM. Então, aquelas situações que eram críticas de você conseguir ter dúvidas, uma visão 2D, apesar de ser muito bem detalhada desse novo padrão, você agora consegue inserir essas imagens 3D do nosso BIM para que não haja nenhuma dúvida. Então, vejam a grande evolução na entrega do projeto com a versão antiga, com as versões atuais, com todos esses recursos de detalhamento e o BIM tudo inserido aí nessa prancha, como vocês podem observar, que agora é o novo padrão, como o Marcelo falou, que os clientes agora se acostumam com esse novo padrão. A Michelle ressaltou no Eberic que agora a gente está com um padrão de excelência nas entregas dos desenhos da AutoQI. Muito bem, agora a gente vai mostrar para vocês isso um pouquinho lá dentro dos programas, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, então voltando aqui para o programa, né? Esse projeto é um que eu já mostrei agora há pouco. Eu vou gerar para vocês, então, uma planta de formas na versão que a gente tem agora, para vocês verem a diferença que a gente tem, né? De qualidade, recursos novos,
as achuras, as cotas, então, são tudo coisas que a gente não tinha nas versões anteriores e que agora a gente tem e que vai facilitar muito aí a questão da montagem das pranchas. Então, aqui é um exemplo, ó. Reparem que essas cotas, vocês que trabalham com as versões mais antigas, vocês sabem que não tinha, né? Então, facilitou muito, porque então até então a gente tinha que desenhar essas cotas manualmente. Essas achuras aqui que vocês estão vendo, que quando a gente vai imprimir, pessoal, a gente vê a diferença que isso dá na qualidade. Então, isso aqui melhorou muito, né? A aparência da forma e também a questão da clareza, né? Acaba gerando muito mais clareza. Algumas tabelas aqui também foram colocadas novas, tá? Então, tem várias coisas novas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhamentos. Eu vou pegar aqui uma viga, a viga V1, por exemplo, desse projeto. Olha só que bacana, né? Então, isso tudo aqui o programa fez automático. Vocês viram que eu não fiz nada, eu mandei gerar, não incluí essa achura, não fiz nada desse desenho. Isso aqui é um desenho pronto do programa, sem eu ter feito absolutamente nada. Então, as barras agora, elas apresentam a curva, tem essas achuras, representação dos estribos da forma. Então, foi um ganho bem grande, né? Agora, pegando uma outra viga aqui, ó, a viga V16, é uma viga maior. Essa viga que eu gosto de mostrar porque ela tem bastante elementos e ainda assim a gente vê um desenho com muita clareza. Então, aqui é a mesma coisa, ó, né? Um desenho bem limpo aqui já, né? Praticamente nenhuma alteração aqui. Vai desse jeito praticamente para a prancha. E estendendo aqui a nossa visualização, agora falando dos pilares, né? São os que eu mais gosto porque realmente foram refeitos. Esse aqui é o desenho, então, do pilar que eu mostrei na imagem, né? Mas só para vocês verem como que fica. Então, tá aqui o desenho da vista H e a vista B, com as achuras, as armaduras sendo desenhadas dentro da seção. Antes a gente não tinha isso, né? Então, conferiu realmente um nível muito mais elevado, né? Outra coisa só para acrescentar, a forma do pavimento de baldrame, agora as fundações também são representadas na forma, né? Também gerou mais qualidade, a gente não tinha isso nas versões passadas, e era algo que os clientes pediam muito, né? E agora deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, uma outra planta de formas de um outro projeto. A gente comentou com vocês sobre os recursos de melhorias de sobreposição de texto, né? Então vejam que a gente tem várias sobreposições aqui. A gente colocou aqui, ó, dentro das configurações de forma, algumas opções, ó, de otimizar a posição do texto. Então, olha só que bacana. Eu marco essa configuração, ela tem para cada elemento, tem para pilar, tem para viga, ó, vou marcar aqui, e tem para laje também. Eu marco isso, agora eu vou atualizar a forma, vocês vão ver a mudança que a gente vai ter, né, reduzindo essa questão dos textos que são sobrepostos. Então, vou dar um não aqui, o programa agora vai gerar novamente atualizar a forma, né, com a configuração, considerando aquela configuração ligada, e olha só, ele acabou tirando várias sobreposições de texto que a gente tinha. Claro que assim, dependendo da situação, a gente vai ter ainda alguma sobreposição, né, aqui a gente teve, mas vários textos ele moveu, sendo que aquilo tudo a gente teria que fazer até então manualmente. Então, a gente acaba ganhando bastante produtividade, né, nesse tipo de recurso, porque é um trabalho braçal que a gente teria e que agora a gente não tem mais. Então, pessoal, a Michelle mostrou, né, a evolução no EBR, detalhamento das vigas, esse novo padrão que as soluções da UQI, e também eu vou mostrar aqui a mesma coisa que ela mostrou, as soluções de detalhamento, de informação e otimização de texto. Então, vou começar aqui mostrando para vocês um detalhe isométrico. Lembra quando nossos detalhes isométricos antigos, e até, acredito, no Lume nem tinha detalhe isométrico. Então, já vocês verem a evolução. E agora, o detalhe isométrico tradicional, que são só linhas técnicas, que não representam muito a realidade, agora são detalhes realistas. Então, agora o K-Builder permite, nas instalações prediais, obter detalhes com esse nível de informação, mostrando realmente os elementos construtivos. Então, fica muito mais fácil de compreender agora um detalhamento, uma vista, né, isométrica, com esses elementos realistas. Não só o detalhe isométrico realista, eu também consigo obter os cortes. Ó. Então, eu fiz um corte aqui, na qual não são simplesmente retângulos e linhas, né, ortogonais que representam os elementos. Agora é uma tomada, é um eletroduto ou qualquer elemento que eu queira mostrar no meu corte com esse nível de acabamento e detalhe. Então, os elementos são mostrados como são realmente, não são só elementos geométricos. E também
né, voltando aqui à questão da produtividade, um ponto muito importante aqui, ó, vocês já podem observar o antes e o depois, olha só a diferença que é um detalhe isométrico, né, padrão, de um detalhe realista. A qualidade nem se compara da apresentação. Mas eu vou fechar aqui esse detalhe isométrico e mostrar aqui uma outra grande dor do projetista de instalações, que é isso aqui, ó. É ter todas as indicações de texto, criação, tudo sobreposto. Isso, pessoal, é inerente do projeto de instalação, e o projetista, quem trabalha nessa área, sabe o quanto o tempo que isso consome da gente fazendo essa tarefinha aqui, ó, tirando a sobreposição. Em vez de eu fazer isso manualmente, por que eu não faço com que a ferramenta resolva esse problema para mim? Então, um dos grandes objetivos da produtividade do K-Builder e do eBERG vem nisso, ó, otimização dos textos. Ó. Vejam que eu vou selecionar esse ambiente que está totalmente poluído e ele vai tratar essa otimização de forma automática, né? Ganhando tempo aqui do projetista. Então, isso acaba ganhando, né, produtividade e economia do projeto. Então, em vez de eu ir texto por texto, tirando a sobreposição, a ferramenta faz isso de forma automática. Olha, então, vejam o resultado, né, da sobreposição. Então, em vez de eu gastar tempo puxando um por um texto, a ferramenta acabou, né, resolvendo toda essa solução para mim. Então, isso é ganho de produtividade para o projetista. E aqui a questão, sem falar das questões, né, de geração dos detalhes. Né? Então, consigo gerar aqui quadros de carga de forma automática, quadros de demanda, N opções. Inclusive, uma novidade aqui do K-Builder, que são os memoriais descritivos, que eu posso também gerar de forma automática, né? Com várias informações do projeto, com informações de textos, na qual o projetista consegue estar personalizando. Então, você acaba tendo um memorial extremamente rico de informações, completo e editável, com todos os parâmetros de cálculo utilizados do projeto. Então, isso é entregar informação rica de uma forma quase que instantânea. Então, isso é o ganho que a gente está querendo entregar para os projetistas agora, né, com essas novas ferramentas e soluções da UQI. Bom, pessoal, já falamos então agora um pouquinho dessa parte de entrega, né, dos detalhamentos, dos recursos de otimização, e agora a gente vai falar um pouquinho dos recursos de análise de dimensionamento, né, que são importantes tanto na parte de instalações quanto nas estruturas, né. Nas estruturas acaba sendo um pouquinho mais preponderante, porque é a nossa principal função do projeto estrutural. Então, vou falar um pouquinho melhor aqui da parte do eBERG. O que a gente colocou de novidade? Bom, pessoal, a gente investiu bastante nos últimos anos em tornar as nossas análises mais realistas. Como assim, Michele? Bom, a gente colocou, por exemplo, o modelo de análise unificado. Vocês sabem que até então a gente fazia a análise do pórtico de viga e pilar separado de grelha. Agora a gente tem essa análise unificada da grelha mais o pórtico, né, em que a gente tem muito mais refinamento dos resultados, compatibilização dos deslocamentos, que é uma coisa muito importante nos nossos projetos estruturais. Nós tivemos também a inclusão das estacas no modelo, né? Ou seja, interação solo e estrutura, era algo que todos os clientes pediam muito para a gente conseguiu colocar isso no programa, né? Considerar essa análise que é tão importante aí, especialmente em estruturas de grande porte, ou ainda que são executadas em local de solo ruim, né? Consideração de efeitos de temperatura e retração também, que são também muito importantes na análise de estruturas, especialmente estruturas longas, né, horizontalmente falando, porque a gente tem bastante essa atuação desses efeitos causados pela temperatura e pela retração. E a gente também colocou alguns recursos que vão dar mais segurança, né? Claro que isso tudo que eu falei também gera mais segurança, porque gera modelo mais realista, então vou estar analisando a estrutura de forma mais aprimorada. Mas a gente também tem essa questão de recursos mais para segurança mesmo, como, por exemplo, a análise modal, que eu já vou mostrar para vocês no programa. E também a gente colocou mais opções de critérios para cálculos normativos, né? Então, por exemplo, fundação de divisa, blocos de divisa, era algo que muita gente pedia para a gente, né? É uma situação relativamente comum de projeto. Então, a gente acabou colocando isso no programa. Radier, mais configurações de análise, sapata corrida, tiveram vários
vários elementos novos, tá, pessoal? Não tem como eu citar tudo aqui, nosso encontro é meio curtinho, mas a gente colocou muitos elementos novos que antes a gente não tinha, muitos critérios de análise para situações mais específicas também, né, para que vocês consigam, a gente consiga usar o programa de uma forma mais ampliada e com análises mais seguras e realistas dentro dos nossos projetos. Eu vou mostrar algumas coisas dessas aqui que eu citei para vocês agora no programa. Bom, pessoal, começando então com a parte de análise unificada que eu estava falando, né? Essa visão aqui, para vocês que têm um programa mais antigo, vocês não tinham isso, né? Isso aqui que eu tô mostrando é aquela questão que eu falei agora da análise da grelha com o pórtico. Então, a gente vê aqui dentro de estrutura, projeto, análise. Antes, a gente só tinha essa opção do processo aqui de grelha mais pórtico. Então, agora a gente colocou esse modelo integrado, onde a gente consegue ver, então, a grelha, né, as lajes atuando em conjunto com a estrutura de vigas, né, formada por vigas e por pilares, que são os nossos pórticos. Isso acabou, pessoal, ampliando também a possibilidade da inclusão dos recursos de temperatura e retração. A gente sabe que não tem como a gente fazer esse tipo de consideração no modelo de grelha separado do pórtico, a análise ficaria incorreta, então isso permitiu com que a gente colocasse os efeitos térmicos. Os efeitos térmicos a gente inclui a partir dessa configuração, ó. Então, aqui no caso, uma viga, eu selecionei ela e eu consigo ver que eu coloquei aqui um caso de temperatura, para uma temperatura para mais 15 graus e menos 15 graus, né? Então, a gente tem aqui dois tipos de temperatura, né? Dois casos, na verdade, de temperatura. E outra coisa bacana é que a retração também entrou como um cálculo automático do programa, seguindo recomendação normativa. Isso aqui facilita muito. Então, foi um ganho muito, muito, muito importante no programa. Assim como a gente tem ali para as vigas, a gente tem para os pilares também, ó. Então, vejam que basta a gente definir isso. Essas cargas, essas ações, elas vão ser consideradas, então, nas combinações. Pessoal, percebam que está aqui o caso 1 e o caso 2, né? Então, elas são geradas dentro das combinações de cálculo, está tudo considerado aqui. Então, é tudo feito de forma automática. E nesse próprio, deixa eu voltar aqui nesse pórtico unifilar, tem outro recurso que eu já consigo mostrar para vocês aqui, que é o que eu também comentei agora há pouco, onde eu falei de interação solo-estrutura. Percebam que aqui eu tenho blocos de fundação, aqui, por exemplo, eu tenho um bloco com 2 estacas, as estacas estão representadas no modelo, aqui tem um bloco com 3 estacas, então a gente consegue representar essas estacas no modelo e considerá-las na análise. Então, eu vou lá para o croquis agora, então como é que eu faço isso, né? Eu venho aqui, ó, lancei um bloco de fundação, basta eu marcar essa opção de considerar as estacas no modelo e o programa, então, vai considerar isso na análise. Eu defino aqui, então, o comprimento das camadas de solo. Nesse caso, eu tenho uma camada de solo, mas poderia ter mais de uma. Os coeficientes de recalque e pronto. E essa análise da interação solo-estrutura é realizada pelo programa, né? Refinando os nossos resultados. Outro recurso que eu queria comentar aqui, que eu acho bem legal, pessoal, é um recurso exclusivo. Eu nunca vi isso em nenhum outro software, tá? O recurso para a gente otimizar a seção de viga e pilar. Então, o que acontece? Imaginem vocês, ó, eu estou na janela de pilares emprumado, tem aqui um pilar P9, tá? Eu coloquei uma seção de 20 por 40 no pilar. Uma coisa bem importante que a gente tem que fazer na nossa estrutura é refinar. A gente nunca sabe se esse 20 por 40 que eu defini é a seção mais otimizada para o pilar. A gente não sabe, é um chute, né? Com base no porte da estrutura, a gente define lá uma seção, uma pré-seção e mantém ela no nosso projeto até que a gente consiga refinar. O programa, então, agora ele tem uma função que dentro aqui de otimização da seção, que é esse recurso aqui, ó, aplicar otimização. Michele, o que esse recurso faz? Pessoal, esse recurso, ele vai testar diferentes seções para vigas e pilares. Aqui eu estou com pilar, mas funciona para viga também. Então, ele vai testar diferentes seções para a gente ver rapidamente qual que é a seção mais econômica para aquele elemento. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Claro, tem algumas configurações aqui que a gente vai definir para que o programa tenha critérios nessa escolha, né? Aqui, no caso, eu vou considerar na composição do custo aço, concreto e forma. Inclusive, pessoal, agora a gente também tem essa opção de custos, né? A gente não tinha nas versões antigas. Só para explicar aqui porque tem essa opção. Então, a gente também tem um relatório de custos que sai no resumo de materiais, né? Mas voltando, então a gente tem aqui como escolher os materiais, os critérios. Se eu quero otimizar só a altura, só a largura ou os dois, eu vou deixar no caso só a altura, a largura eu não vou nem otimizar.
E olha só que legal. Vou dar um OK. Ele vai fazer um cálculo rápido em que ele vai testar algumas seções conforme esses critérios que estão definidos aqui. E ele vai me indicar, então, qual que é a seção mais econômica para esse pilar. Será que é o 20 por 40 que eu tinha adotado? Olha só, percebam que não. Olha só o que o programa fez, então. Ele testou algumas seções aqui no meu exemplo. E ele achou, então, ele fez para todos os pavimentos, né? Feito ao longo de toda a prumada. Então, ele disse para mim aqui que a seção 20 por 30 é a mais econômica. E olha só quanto de economia a gente conseguiu obter. No único pilar, a gente teve praticamente 19% de economia. Então, percebam que essa parte de refinamento da estrutura é uma parte muito importante do nosso projeto. Muitos engenheiros não fazem porque dá trabalho. Imagina, a gente tem que testar isso para todos os elementos. Então, rapidamente o programa faz essa verificação e no final das contas a gente pode chegar em valores dessa natureza, 20%. A estrutura é uma parte bem importante do custo da obra, então isso aqui, né, 20% é muito dinheiro. Então percebam que é um recurso que rapidamente a gente consegue otimizar e gera um valor muito grande para o nosso cliente, porque vai gerar uma economia muito importante, tá? E esse é um detalhe também bem importante, que muitos clientes procuram aquele que entregam o projeto mais econômico. Então, é um diferencial muito grande também na hora de você entregar o projeto e de marcar essa sua diferença no mercado. Né? Você entregar a estrutura com segurança e economia, que essa é a função do engenheiro. Né? Segurança e economia. Com certeza. Bem, pessoal, vou mostrar um vídeo para vocês agora, mostrando como é que o programa faz a análise modal, né? Que é um recurso que veio trazer bastante segurança para a gente, né, especialmente nas estruturas de grande porte. Como que funciona isso, né? O programa tem ali alguns modos de vibração e percebam que ele está fazendo essa análise, né? E a gente consegue ver depois num relatório se o deslocamento da estrutura vai estar aceitável, vai estar confortável ou não, e caso não esteja, a gente vai conseguir, então, mudar a nossa concepção, né? Enrijecendo a estrutura para que a gente não tenha tanta vibração. Vamos lá, o que a gente tem aqui, né? Recursos de dimensionamento. Então, aqui vou destacar alguns aqui como a parte de curto-circuito, que agora a ferramenta consegue fazer essa avaliação. A parte dos condutos, fazer uma verificação mais completa, até sugerindo condutos por repetição, condutores em paralelo, né, para projetos de grande porte que precisam usar mais de um condutor por fase. A parte do IDR, a gente fez uma grande melhoria nesse recurso, né, principalmente focando a parte agora de otimizar o uso dele, criando IDRs por grupo de circuitos. Então, agora o programa permite que você configure os grupos e defina um cálculo automático para cada grupo. E mais produtividade no projeto com aqueles recursos que eu acabei de mostrar, né? Do lançamento automático dos eletrodutos, a parte dessa eliminar a sobreposição de texto, a indicação da criação dos textos. Isso é um recurso fantástico que ganha muito tempo, a gente economiza muito tempo de projeto. E finalizando o que eu mostrei ali, detalhamento realista, né? Agora a gente tem detalhe isométrico realista, tem o corte realista e o memorial descritivo com todas as informações do projeto. Então, só destaquei alguns pontos importantes que a gente tem aí de diferencial das versões antigas e do Lumine V4. Beleza, e continuando aqui então, agora a gente vai mudar um pouquinho a temática da nossa palestra, pessoal. A gente falou um pouquinho desses ganhos, né, de análise, de detalhamento, mais do projeto em si, mas agora a gente vai falar um pouquinho do BIM, que também é uma parte fundamental, que a gente comentou lá no início, né, que foi uma das evoluções aí do mercado de projetos, que foi então essa parte de BIM. Então, só para contextualizar, né, o que é BIM, né, pessoal? Eu trouxe aqui uma definição bem usada, né, pela Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, que fala, então, que o BIM é um conjunto de tecnologias e processos integrados para a gente poder criar os nossos modelos, né, os nossos projetos, utilizar as informações e atualização de modelo digital, né, de modo colaborativo. Então, em outras palavras, né, a gente cria um modelo virtual da obra, né, de todas as disciplinas, e a gente consegue trabalhar com isso de forma colaborativa, onde os projetistas, os arquitetos vão sempre trocar figurinhas, né, desde a parte já de definição do plano de necessidade da obra, e ainda com informação, que é o I do BIM, que o Chico já comentou ainda há pouco, parte fundamental
né, desse processo, porque a partir da informação que a gente vai conseguir linkar cada etapa da obra e melhorar, né, realizar melhorias aí de todo esse ciclo, né? E aí, continuando, então, uma outra forma de colocar isso, né, a gente colocou aqui, que é uma metodologia, então, que é de desenvolvimento de projetos de equipes multidisciplinares que permitem trabalhar de forma integrada, né, como a gente já comentou, como eu mesma comentei aqui agora, falando dessa questão do trabalho colaborativo, para que a gente consiga, então, fazer a detecção de incompatibilidade na fase de projeto e isso seja corrigido na etapa de projeto, não vá para a obra com problema, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, da parte de motivação técnica e responsabilidade administrativa. Alguns itens bacanas aqui agora que a gente se preocupa no BIM, né? Então, para que o BIM seja aceito, houve agora um papel importante do governo, que é o decreto. Então, o governo vem com os decretos para quê? Para fomentar o uso do BIM na esfera pública, para que isso depois seja ampliado para a esfera privada. Então, isso é muito importante. Então, fica aí os números do decreto, a gente vai mostrar algumas fases que é muito importante a gente estar preparado, porque aí o BIM na esfera pública vai ser lei. Então, importante, porque aí vamos falar um pouco da esfera pública, né? O BIM minimiza os aditivos contratuais e atrasos de obra, que é uma dor muito grande dos projetos na esfera pública. Então, diferente do privado, o pessoal que trabalha no governo tem a questão dos aditivos. Então, você errar no projeto provoca um aditivo. O aditivo vai acrescentar mais desempenho financeiro, aumentar o custo, vai atrasar a entrega da obra. Então, gera várias consequências que não são boas. E o BIM ajuda isso. Por quê? O BIM, ele antecipa os problemas. Isso é a grande vantagem, né? E aí vamos linkar para o terceiro tópico, que é favorecer as transparências. O gestor público vai conseguir, com os NDs do BIM, que o BIM a gente está falando aqui muito no projeto, mas o BIM ele vai nas dimensões dele para o planejamento, para o orçamento, para depois que a obra está pronta, para fazer a manutenção, o acompanhamento da obra. Então, a gente tem todo um ciclo de vida muito grande do BIM. Então, a gente já apareceu aí a gestão dos ativos, né, que é o BIM 7D. Então, isso tudo acaba sendo um grande benefício para os órgãos públicos. Por isso que a gente começou ali falando do decreto. Então, a gente vai aqui, órgãos públicos vão se beneficiar muito, porque vai reduzir desperdício e a questão da sustentabilidade. Você já tem a parte das dimensões do BIM, que trata disso, você fazer diversas simulações de ordem energética na tua edificação. E assim, né, Chico, falando assim de obra pública, que são obras grandes, que envolvem uma grande quantidade de dinheiro, né? Então, isso, qualquer ganho que a gente tem ali, 10% de ganho, que eu acho que é o que a estratégia BIM-BR nos coloca, né? Que é uma estimativa que a gente tem aí de ganho, isso representa muita coisa, né? Muita coisa. Então, imagina se a gente tem, assim, uma economia de 10% nessas obras, né? Tem redução de desperdício de material, a questão da sustentabilidade, é um ganho muito grande que isso representa, né? Para todo mundo, para a população, né? Então, são ganhos que, às vezes, eles são mais indiretos, a gente não considera assim diretamente, mas são muito, muito importantes, né? Então, o BIM, ele tem ganhos realmente que vão mudar a vida das pessoas, né? Não é só uma questão de projeto, que também é muito importante, não estou diminuindo isso, mas tem essa questão de um ganho social, né? Por isso, eu sou muito entusiasta do BIM, acho que todos nós aqui somos, por causa dessa questão também, né, gente? Trabalhei com obras de licitação já, como engenheiro de campo, e uma das coisas que a gente evitava para que não tivesse esse aditivo, a gente tem que casar os projetos visualmente lá na hora que chegavam. E muitas vezes acontecia de ter incompatibilidade. Aí, para a gente não gerar esse refazimento, acabava tendo que voltar ao projeto, né? Tudo bem, não teve custo, mas também acaba atrasando. Demorava mais uma semana para chegar o projeto revisado e tudo mais. Então, mesmo que às vezes não gere custo por o engenheiro lá no campo notar o que está acontecendo nos projetos, ainda assim acaba tendo prejuízo pelo caso do tempo. A gente tem que ter todo o refazimento do projeto e tudo mais. Né? É o prejuízo social que a gente fala, né?
uma escola deixou de abrir, um hospital, e geralmente o governo são obras complexas, né? Então, você tem que ter todo um controle disso aí. Bem bacana, Marcelo. Bom, continuando aqui com essa parte de motivação técnica, daí vem a questão que a gente estava falando agora do que eu acabei de comentar sobre os projetos, né? Tem toda essa questão, também tem a questão do próprio projeto ser melhor, mais rápido, mais barato. Há quem diga que os projetos são mais demorados, né? Tem essa questão, mas não é, tá, pessoal? Talvez no primeiro momento seja porque nós não estamos acostumados a ter uma visão da obra multidisciplinar. A gente está acostumado, eu estou acostumada a ver a minha estrutura, o Chico está acostumado a ver a parte elétrica. Então, nós profissionais estamos tendo que aprender como funciona a obra, né? Abrir a nossa mente. Então, talvez nesse primeiro momento nos dê um pouquinho mais de trabalho, porque a gente está aprendendo. Mas depois que isso for liquidado, a gente vai sim ter projetos mais rápidos, mais baratos, e os melhores nem se compara, porque com certeza, se a gente já está prevendo problemas, a solução técnica também vai ser melhor, porque a gente já vai ter mais tempo para tomar a melhor decisão com base na multidisciplinaridade, né? E a questão que o Chico já comentou da questão dos gestores, né? Então, fica aqui um reforço, né? Os gestores que implementam BIM, né, são tidos como pioneiros, o que é muito interessante para eles. Evita atraso na obra, reduz custo, né? A gente já colocou aqui, auxiliando em tempos de crise, né? Agora a gente está com essa pandemia aí, o governo está tendo que arrumar formas, né, de como fazer para lidar com a crise econômica. Então, o BIM vai auxiliar nisso, porque ele acaba reduzindo o custo da obra, né? Então, favorece planejamentos mais assertivos, a gente sabe tem mais previsibilidade, né, de quando vai ficar pronta a obra, se tiver problemas nesse meio, né, como resolver esses problemas, então facilita a tomada de decisão. A questão da industrialização na construção também acaba propiciando isso, né, porque a gente tem informação, a gente tem muito mais formas de conseguir finalmente implementar a industrialização, que também, por consequência, traz benefícios de custo, de tempo, né, de maior qualidade, porque são processos bem mais controlados, né? Então, benefícios são que não falta, né? E aqui agora, então... Você comentou ali, Michele, no começo, que eu acho que é importante, você falou que é bem importante, que agora você não pode mais pensar só no seu projeto, você tem que pensar de forma multidisciplinar. Então, o projetista de elétrica tem que entender de estrutura, de hidráulica e de ar-condicionado, porque as decisões agora no BIM são antecipadas. Então, isso é bem importante. O projetista agora ele tem que ter um conhecimento sistêmico de toda a obra, de todas as disciplinas, para quê? Antecipar os problemas e resolver tudo na parte inicial do projeto. E para a parte executiva já está quase que tudo resolvido. Então, muda bastante o fluxo de projeto do tradicional que a gente está acostumado só a trabalhar com desenho. Boa, Chico. E continuando aqui, então, a gente já comentou do decreto, né? Mas eu trouxe essa imagem que foi extraída desse decreto 10.306, que saiu agora em abril de 2020, né? Então, ele veio colocar veio reforçar um pouco essa questão da obrigatoriedade do BIM em algumas obras públicas, né? Então, tá aqui só para nível de conhecimento mesmo. Aqui a gente trouxe também um roadmap, né, de como deve acontecer essa implementação do BIM. Ela, claro que não é de uma hora para outra, então o governo estipulou alguns marcos, né? Começou em 2018 com o primeiro decreto, 2021 a gente já tem implementação para alguns órgãos públicos, 2024 isso vai ser um pouco mais ampliado e 2028 mais ampliado. Então, esse aqui é o roadmap de como isso vai acontecer. Só frisando ali no roadmap ali, claro. 2021 já é o ano que vem, né? Então, pessoal, quem não correu atrás, é melhor se capacitar, porque vai abrir muita oportunidade no mercado e vamos rezar que vai faltar engenheiro aí com capacitação em BIM. Então, é uma tendência e o BIM não é só projeto, aí vai abrir um leque de opções de mercado para várias outras áreas, que aí a Michele citou da industrialização da construção. Então, a gente vai ter a parte de planejamento, orçamento, manutenção. Então, vejam que o decreto vai trazer um leque de oportunidade para os profissionais. Com certeza. O setor governo já anda procurando bastante também, né? A procura do setor governo, ou então de profissionais que trabalham junto ao governo, né, com projetos e tudo mais, já tem essa grande procura, né? E a tendência agora é só aumentar ainda mais, né? Sem dúvida. Com certeza. Só vai sobreviver quem se adaptar, né? A gente precisa se adaptar nessa nova realidade. Bom,
Agora falando um pouquinho, então, dos problemas típicos de projetos sem BIM, né? Eu trouxe aqui algumas imagens que parecem exageradas, mas não são. São realmente extraídas de obras, casos reais, né, pessoal? É inacreditável a gente ver aquela viga ali daquele jeito, mas acontece. Então, outro ganho do BIM, né, vem justamente para eliminar esses problemas típicos de projeto, que geram improvisos, que reduz a qualidade das nossas soluções, né? Acaba melhorando os quantitativos de materiais, porque até então eles eram muito mais imprecisos, os materiais eram muito pouco mal especificados, o que abria brecha para obras não acabadas, né? As obras eram mais caras que o planejado por essa série de problemas de para a obra, ver o que tem que fazer, retrabalho, mais custo, né? Então, a questão dos atrasos que eu acabei de comentar e desperdício do dinheiro público, né, pessoal? Isso não pode acontecer. A gente vê um país aí cheio de necessidades, tanta gente passando fome, tantas crianças sem escola, a gente não pode ter desperdício de dinheiro público. Já não basta a corrupção, né, que claro, não vou nem entrar nesse assunto, mas ainda desperdiçar dinheiro por falta de capacidade da nossa construção civil e gerir melhor esses custos, isso é uma coisa que a gente tem que abolir. Então, o BIM, não que ele vai ser o salvador da pátria e vai resolver tudo, não é isso que a gente está falando aqui, mas ele veio para auxiliar nesse processo, né? Então, é algo que a gente tende a ganhar com o BIM aqui. Bom, pessoal, então, continuando, né? Agora a gente trouxe aqui algumas fotos, então, só para a gente sentir isso que eu estava falando agora desses ganhos sociais, né? Hospitais lotados, né? Que a gente está acostumado aí a ver nesse nosso Brasil, crianças nas escolas, né, em situações precárias, como a gente poderia melhorar a vida dessas pessoas a partir do BIM, né? Então, são só algumas imagens aqui, a última imagem também é uma questão ali de falta de saneamento básico, né, falta de infraestrutura, então, muitas coisas no nosso país, com certeza a gente tem que melhorar, não que o BIM vai resolver tudo, mas seria uma forma de auxiliar nessa melhoria e que poderia ser revertida em maior qualidade de vida para tantas e tantas pessoas como a gente vê nessas imagens, né? Bom, pessoal, agora então falando um pouquinho disso nos nossos programas, como que a gente está, o que a gente incluiu nos programas, então, né, os nossos recursos BIM, tanto no Iberic quanto no KeyBuilder, né? Primeira coisa, pessoal, exportador e importador IFC. A nossa filosofia na AutoQI foi adotar o Open BIM, que a gente chama, né? Que funciona através desses arquivos IFC. O Open BIM é um formato de arquivo aberto, né? Então, a gente tem o nosso PRJ do Iberic, né? Então, assim, ó, esquece isso. A gente não pode ter um formato proprietário, a gente tem que ter um formato aberto, porque a colaboração, né, essa comunicação entre os diferentes profissionais vai acontecer como? Se os arquivos forem abertos, já que cada um trabalha com um software. Por isso mesmo, né, e entre outras questões, o governo colocou o uso do Open BIM como premissa no BIM, e é o que a gente vem adotando na AutoQI, porque isso vai facilitar muito mais, a gente atender o governo, né, e outra, a gente realmente trabalhar de forma colaborativa com qualquer profissional que use qualquer BIM, qualquer software BIM, né. Então, exportador e importador IFC, recursos para detecção automática de colisões, né, que é o Clash Detection, que a gente já vai mostrar para vocês como que isso vai funcionar no software. Lançamento automático de furos em vigas e lajes, no caso do Iberic, né? Então, é um dos recursos de inteligência BIM que a gente chama. Criação de novo projeto a partir das propriedades do IFC. Então, hoje a gente consegue trazer uma arquitetura, por exemplo, em IFC. O programa já vai entender as propriedades daquela arquitetura com relação ao pavimento, quantidade de pavimentos, altura de pavimentos. Ele já cria tudo isso de forma automatizada. As notas BCF, que é o BIM Collaboration Format, que são aquelas notas que os projetistas vão trocar entre si, compartilhar entre si, para que possam trabalhar de forma colaborativa. Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor sobre isso. A questão das propriedades dos elementos em FC, né? A informação que a gente está falando aqui desde o início, né, Chico, da nossa palestra, né, Marcelo? Que é a questão, que é o I do BIM, exato. Então, exatamente, sim, né? O modelo sem informação não é BIM, né? Daí é só modelagem 3D. Então, a gente fala sempre, né? O modelo sem o I do BIM é o BIM Hollywood. É bonito, exatamente, mas não tem utilidade. Não é funcional, né? Exatamente. Então, essas propriedades são recursos que a gente tem trabalhado bastante para que o programa passe isso entre os diferentes softwares da exportação IFC, né? E a questão também da exportação dos quantitativos IFC, que a gente permitindo que a gente realize orçamentos nos demais softwares BIM
5D, né? Então, essa parte de orçamento é uma parte muito importante do BIM. E agora a gente também consegue exportar os nossos quantitativos, né? Já de forma bastante precisa ali na quantificação dos elementos, para que a gente então consiga fazer essa parte da orçamentação, né? Linkando a etapa de projeto com a etapa de orçamentação e depois ainda o planejamento da obra, né? Não dá para a gente deixar de falar disso. Então, pessoal, agora a gente vai para o programa mostrar para vocês um pouquinho como que isso funciona, tá? Aqui nessa aba colaboração, ó, é onde a gente tem os recursos BIM, que a gente chama. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a questão das propriedades IFC. Então, se eu clicar aqui, ó, vai abrir uma janela aqui do lado, onde eu vou poder conferir as propriedades de cada elemento. Então, reparem que, olha só, selecionei um pilar. Aqui, ó, as informações daquele pilar. Tipo do pilar, seção, elevação, então tá tudo aqui. Se eu fosse selecionar uma tubulação, mesma coisa, ele colocou aqui algumas informações dessa tubulação. O próprio elemento de arquitetura também, ele coloca algumas informações. Claro que isso vai depender de como que esse elemento foi modelado, né? Mas o programa coloca essas informações aqui. Beleza. Como é que ele vai fazer, então, a verificação das colisões? Eu tenho aqui esse comando verificar colisões, tá? Eu clico nele. E a partir dele, pessoal, eu consigo então definir as regras da verificação da colisão. Eu posso escolher verificar laje com tubulação, laje com fiação, ou laje, viga e pilar com tudo isso que eu falei. Enfim, reparem que eu tenho aqui uma série de regras que eu posso definir, tá? Então, eu defino essa regra aqui. Por exemplo, nesse caso, eu vou fazer a verificação das lajes e das vigas com segmento de tubulação, tá? Que está marcado aqui, ó. Então, eu cliquei aqui, tá? Inclusive, aí eu dou um OK e o programa vai fazer essa verificação das colisões. Nesse meu modelo, essa verificação já foi feita, tá? Então, ele gerou aqui, ó, só a questão da verificação de laje e viga com tubulação, ele me gerou aqui 72 colisões. E aí, eu tenho que ver uma por uma. Então, eu clico aqui 2 vezes e o programa tem algumas ferramentas, ele abre essa janela aqui, onde ele tem aqui esses recursos, por exemplo, para aproximar o desenho, tem recursos de transparência, isolar o elemento. Então, ele tem alguns recursos aqui para eu poder visualizar melhor aquela situação, tá? Então, eu, como projetista, deveria chegar agora aqui e verificar um por um, né, esses problemas que ele detectou e ou resolver esses problemas ou emitir notas BCF, né, que é o BIM Collaboration Format, para que eu solicite aos outros profissionais que mudem os seus projetos caso não haja uma alternativa de eu fazer isso na minha estrutura, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Como a gente já está tomando bastante o tempo de vocês, eu vou otimizar um pouco essa etapa e mostrar como que isso funciona corrigindo os problemas, tá? Então, reparem que aqui eu tenho um problema de colisão, né? Então, ó, coloquei essa lupa que ele aproximou. Eu tenho esse recurso aqui, que, claro, vou deixar dessa forma que facilita a visualização. E tem esse aqui para ocultar elementos que eu gosto de usar porque fica bem claro, né? Então, olha só, é uma situação bem típica de projeto, né? Uma tubulação passando no meio de uma viga. E agora, o que eu vou fazer? Bom, pessoal, vocês sabem que existem situações que a gente não pode furar viga. Existe uma série de prescrições normativas que não nos permitem fazer isso. Então, nem sempre a gente pode furar viga, mas a gente pode furar viga em outras situações. Então, assim, tem esse recurso do furar elemento, que ele permite realizar essa furação automática de viga e laje para passagem de tubulação. E olha só que bacana. Quando não for possível furar a viga, o programa dá um aviso. Então, todos os critérios normativos foram incluídos no software para que ele só realize essa furação se não for um problema, se a norma nos permitir fazer essa furação. Então, vamos lá, vamos clicar aqui, vamos ver se ele vai deixar furar a viga. Ó, nesse caso, ele deixou, não tem problema nenhum. Essa aqui não é uma região que a norma não nos permite furar, então o programa furou e nos facilitou essa questão, porque eu não preciso fazer esse furo eu mesma ir lá no projeto e definir isso, né? Então, pessoal, uma vez que eu furei essa viga, olha só o que eu posso fazer. Agora eu vou emitir uma nota BCF, porque depois eu vou comunicar essas alterações com os outros profissionais. O meu BIM Manager provavelmente vai verificar essa mudança e vai acompanhar todo esse, né, fazer todo esse gerenciamento. Então, eu vou fazer uma anotação aqui, vou colocar meu nome, tá? Eu até poderia colocar um comentário, mas o programa já coloca isso de forma automática, ó, furo adicionado na viga.
Eu tenho como incluir uma imagem aqui, ó, para facilitar a localização dessa situação depois pela pessoa que for verificar essa nota. E eu tenho aqui também, ó, o status do problema. Esse problema está aberto, está em andamento, foi concluído, foi reaberto. Nesse caso, pessoal, eu resolvi o problema. Então, eu vou deixar como concluído. Inclusive, o programa mesmo já colocou como concluído de forma automática. E a prioridade, já que ele já foi resolvido, vou colocar aqui baixa. Não é nada urgente, né? Que alguém tenha que ver para ontem, né? Porque isso aqui está resolvido. Então, beleza, ok. Reparem que quando eu coloquei o status, o programa, inclusive, ele vai organizando aqui as notas, né, conforme essas prioridades, para facilitar o nosso gerenciamento desse tipo de situação, né? Então, bom, visualizamos ali um dos problemas e já resolvemos. Eu vou pegar um outro aqui, tá? Mesma coisa, ó, situação de passagem de tubulação no meio de uma viga. Olha só, outra situação. Mesma coisa, vou tentar furar, não sei se vai permitir, permitiu, né? Aqui estava quase que não dava, né? Mais um pouquinho aqui já não dava, mas aqui ainda deu. Então, ele furou. Mesma coisa aqui, coloco o meu nome, né? Como a responsável por essa mudança. Posso colocar uma imagem aqui. Reparem que o status já foi alterado para concluído de forma automática, prioridade baixa, e dou um OK. E assim vai, né, pessoal? É a mesma coisa. Vocês vão fazendo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem hora que não vai dar para furar, quer ver, ó, esse caso aqui, eu acho até que vai dar, mas tem hora que não dá, que ele permitiu. Enfim, então isso vai acontecer, pessoal, várias vezes ao longo do nosso projeto, e a gente vai tendo que fazer isso, tá? Eu não vou fazer aqui para todos os casos, para não tomar muito tempo de vocês, né, porque o procedimento aqui, ele vai se repetindo, a ideia era só realmente mostrar como que isso funcionava dentro do programa, tá? Então, assim, a gente fez resolvemos alguns clashes e agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou reprocessar a minha estrutura, porque aqui vem uma das grandes questões da nossa solução. A maioria dos softwares BIM, eles são softwares de modelagem. Eles não têm os cálculos normativos associados. Então, se eu faço uma mudança no meu lançamento, que no caso ali foi um furo em viga, isso muda a seção resistente, a capacidade resistente da viga, e a gente sabe que isso vai mudar o dimensionamento da viga. As ferramentas BIM, elas não mudam esse dimensionamento, então o projetista tem que fazer isso depois manualmente, e isso dá muito trabalho. Qual que é o diferencial do Iberic? Nós temos os cálculos normativos associados às nossas ferramentas de inteligência BIM, o que quer dizer que uma vez que eu mudei o meu modelo, o programa já vai fazer todo o recálculo da viga, no caso aqui, considerando a mudança. Então, aqui, ó, reparem que eu tenho... Essa viga que eu mudei agora, que eu botei os 2 furos, foi essa viga VB10, tá, pessoal? Já tinha deixado o modelinho pronto aqui. Então, eu coloquei alguns furos aqui nessa viga, já apareceu nessa janela. A gente sabe que quando a gente tem um furo numa viga, a gente tem que colocar um reforço superior e inferior de armadura, então o programa já colocou OS, SUP, OS, INF. Inclusive, eu tenho opções de armaduras aqui, ele vai colocar a armadura mais econômica, mas eu posso mudar depois se eu quiser. E olha só o grande quê da questão. O detalhamento todo atualizado, já verificando essa questão do furo. Olha só que bacana, sem contar a qualidade, né, pessoal? Olha só a qualidade desse detalhamento, né? Então, isso aqui é o que as ferramentas de BIM não fazem. Eles não fazem esses recálculos. Então, é bem simples esses comandos. Vocês viram como é fácil de trabalhar, né? E, então, é basicamente assim que funciona o Clash. A gente gera aqui essa lista de colisões e a gente vai corrigindo. E depois, como eu falei das notas BCF, a gente vai fazendo aquelas anotações na janela. Depois eu tenho a opção aqui de exportar isso e importar. Então, se o Chico fez lá no projeto dele algumas mudanças, eu tenho que incorporar, ele vai exportar esse arquivo BCF, eu vou importar no Iberic. E o mesmo eu vou fazer aqui também. Posso gerar esse arquivo BCF e posso depois passar para o Chico fazer as mudanças no projeto dele, né? Compartilhar com ele. E só para finalizar minha parte do Iberic, porque o Chico também vai mostrar um pouquinho lá dentro do K-Builder, tem uma parte bem importante que eu comentei no outro slide, que foi a questão dos quantitativos, né? Então, agora a gente tem esse recurso para a gente poder exportar os nossos quantitativos para facilitar a montagem da orçamentação.
Por exemplo, ó, eu tenho aqui um pilar P1, tá? Esse aqui é um pilar, eu tenho uma RA. Vocês sabem que todos os nossos elementos no Eberic, eles têm, a gente gera um resumo de materiais para os quantitativos, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente consegue, então, exportar isso em IFC para que a gente consiga fazer o orçamento. Lá na aba colaboração, eu tenho aqui, ó, opções do modelo 3D, tá? Então, percebam que, olha só o que a gente colocou, quantitativos. Eu tenho como escolher aqui as propriedades que eu vou querer exportar nesse meu IFC, e eu posso, então, habilitar a opção de quantitativos. Daí eu tenho a opção de gerar esses quantitativos por lista de itens ou grupo de itens, né? Eu não vou entrar no critério aqui dos dois modelos, né, pessoal? Depois vocês vão ter o programa que vocês vão testar, mas eu vou usar aqui a parte de grupo de itens. Então, eu deixei essa opção marcada e vou dar um OK. Aí, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou exportar o meu modelo 3D, né? Vou exportar isso aqui em IFC. Vou colocar aqui pavimentos selecionados. Eu poderia exportar toda a estrutura, mas vou colocar só o superior para facilitar aqui, tá, gente? Então, estou fazendo essa exportação, tá? Aí, depois que eu fiz essa exportação, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui quantitativo. Bem rapidinho aqui só para mostrar. Então, vou gerar esse modelo aqui. Então, está gerando esse IFC dessa estrutura junto com o meu quantitativo. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui com o Solibri. Poderia ser o Revit, poderia ser o ArchiCAD, poderia ser qualquer software BIM, tá? E a gente consegue, então, abrir esse modelo em qualquer software BIM. Bom, pessoal, voltando então, eu abri o meu arquivo IFC aqui na minha ferramenta de outro software BIM, que eu peguei como exemplo aqui o Solibri, né? Então, tá aqui aquele pavimento superior que eu tinha exportado lá no Eberic. Esse aqui é o pilar P1, tá? Que é o mesmo que a gente está vendo na minha tela aqui. E eu tenho, então, o meu resumo de aço, né? A minha relação de aço aqui desse pilar. E aí, o que acontece? Se eu vier aqui, ó, em itens associados, é justamente onde ele colocou as informações do quantitativo. Então, vamos lá. Armadura aço CA50 25.4. Exatamente o que está aqui. Então, reparem que a mesma informação que eu tenho lá é o que ele me exportou aqui, ó. O aço CA60 6.30, que é o que a gente tem aqui também, e por aí vai. Então, a gente tem ainda a questão da forma, né, de concreto. Então, tem todas essas informações aqui, o volume de concreto, tudo isso que a gente tem aqui nesse quantitativo. Então, com isso, pessoal, a gente consegue facilitar essa etapa de orçamentação, que é tão relevante quanto o nosso próprio projeto, no ciclo de vida da obra, né, que a gente vai estar trabalhando aí, tá? Então, esses foram alguns recursos que eu queria mostrar aqui dentro do Eberic, e agora eu vou passar a palavra para o Chico, porque ele também vai querer mostrar algumas coisas lá no K-Builder. Então, na aba colaboração, eu tenho aqui, né, as mesmas informações que a Michelle mostrou lá no Eberic, e aqui nas notas eu tenho já um resultado do Clash Detection. Então, vejam que é idêntico ao que foi mostrado no Eberic. Eu tenho uma colisão, ele abre automaticamente uma nota BCF, na qual a nota BCF ela serve tanto para passar problemas ou discutir soluções de projeto. Então, isso que é interessante. E aqui eu já consigo, né, também da mesma forma que a Michelle ilustrou, fazer essa análise da minha instalação, né, das regras que eu utilizei para fazer a compatibilização de projetos. Então, isso é integração, é Open BIM. Isso é bem importante, porque a gente está trabalhando com arquivos IFC, arquivos BCF. Então, qualquer ferramenta BIM, seja de modelagem de arquitetura, ar-condicionado, eles vão poder estar integrando com o K-Builder e com o Eberic por causa do BCF e do IFC. Então, está aqui. E uma coisa bem importante que a Michelle falou, né, as opções de exportação do IFC, dos quantitativos, da mesma forma, eu tenho uma extração de materiais aqui da parte de instalações, que é muita coisa, principalmente a parte de fios, né, o comprimento dos cabos, eletrodutos, isso é bem complicado a gente quantificar. E a ferramenta consegue extrair com precisão, aqui no caso do projeto elétrico, todo o quantitativo de fios, de eletrodutos, todos os acessórios obrigatórios numa instalação. E isso também será exportado no recurso da exportação IFC com os quantitativos, né? Trazendo o quê? Ajudando na próxima etapa do BIM, que é a parte de planejamento e orçamento. Então, para fechar aí, né, todo esse conjunto de recursos BIM das ferramentas da AutoQI.
Então, como a Michelle comentou também, né, o BIM exige uma comunicação bem ativa dos projetistas, né? E isso gera a necessidade de ter uma ferramenta que gerencia essa comunicação em uma nuvem, onde o projetista pode não estar no mesmo local no seu escritório ativo, né? E como a gente pode notar também, a AutoCASE preocupa com isso e com isso a gente desenvolveu uma ferramenta, né, que é o QI Cloud. Ele é um gerenciador de projetos, onde você conta ali com permissões, o BIM Manager, né, ele vai dar permissões para tais projetistas poder mexer na sua matéria própria, né? Também um visualizador de modelos EFC, onde assim como o BIM Manager recebe esse projeto, ele vai conseguir visualizar como é que está o andamento da obra, né? Também aprovação de arquivos, né? Isso você acaba também tendo um controle de revisões, onde, por exemplo, você recebeu uma revisão, só que a anterior está melhor. E onde é que está essa revisão anterior? Tudo isso fica gravado na nuvem, né? Você também tem um compartilhamento do link. Às vezes o cliente quer ver como é que está a obra dele. Você pode compartilhar esse link também com o cliente, para ele ver o 3D da obra dele em tempo real, isso, né? Fora também o padrão de nomenclatura, onde só vai entrar arquivos que o BIM Manager autoriza, né? Por exemplo, arquivo de elétrica só vai entrar com ELE na frente, ou de hidráulica apenas com HID, né? A gente pode notar mais um pouquinho disso, a Michelle vai apresentar um pouquinho do QI Cloud agora. Isso, pessoal, só complementando, né? Essa ferramenta veio justamente, como o Marcelo falou, dessa necessidade de maior gerenciamento e controle da obra que veio junto com o BIM, né? Agora a gente tem equipes multidisciplinares, então a gente precisa se comunicar melhor, a gente tem que ter um ambiente centralizado para que isso ocorra de forma organizada, porque Exatamente. Um dos grandes problemas da construção é a falta de comunicação, né? Então, a gente precisa fazer isso de forma eficiente, porque senão vão se perder informações nesse meio e a gente vai acabar não tendo todos esses benefícios que o BIM tanto nos promete aí. Mas vamos lá para o QI Cloud dar uma olhadinha para ver como que isso funciona na prática. Então, você pode reparar aqui no canto esquerdo, nós temos algumas opções relativas à obra mesmo, né? Ali como modelos de obras, né? Dentro da interface dele, você consegue visualizar quem são os envolvidos nessa obra, né? Quem são os projetistas envolvidos, né, BIM Manager, ou a parte da arquitetura, por exemplo, quem está fazendo a compatibilidade, você gerenciar também a permissão de cada um deles, né, você, por exemplo, ali a Bruna, você tem permissão para ela fazer apenas a parte hidráulica, ou apenas visualizar o arquivo, não poder mexer nele, não poder fazer download, né, muito usado, às vezes, para você mostrar para um cliente, né. Outras partes também são os modelos, né, os modelos já enviados do IFC, onde a gente vai mostrar daqui a pouco como que fica esse modelo gerado no 3D dele aqui, direto no QI Cloud mesmo, né? Depois nós temos os comentários, as comunicações dentro de cada parte do projeto, né? Ali você pode inserir um comentário, tá o projeto feito e tudo mais, né? E também as revisões já enviadas. Então, no caso, é um gerenciador, não apenas de projetos, mas também de outros arquivos relacionados à obra, né? Isso, e falando aqui dos modelos, então, pessoal, a gente pode trazer para o QI Cloud os nossos EFCs, né? Cada projetista pode compartilhar o seu arquivo para que depois a gente consiga, já está aberto aqui, visualizar esse modelo na web, né? Isso é muito importante para quem está trabalhando para o construtor, para o BIM Manager, para poder acompanhar como está acontecendo essa obra. Então, isso é bem legal, porque a gente consegue abrir isso aqui estando em qualquer lugar, né? Estando simplesmente usando a rede, né? Não precisando estar com software. A gente sabe que na obra ninguém vai ter o software, né? Então, acaba juntando os modelos num modelo só, facilitando, então, essa integração e esse acompanhamento. Finalizando aqui, isso aí é legal, Michelle, por causa que o Marcelo tinha comentado. Nem todo mundo precisa estar no mesmo ambiente físico, né? Então, você pode trabalhar de forma colaborativa nos projetos, pode estar um em São Paulo, outro em Santa Catarina. Então, o BIM e o QI Cloud proporciona o quê? A gente tem esse trabalho colaborativo à distância, né? Que é bacana. Você consegue discutir com o pessoal da estrutura, da instalação, Sim. o proprietário, sem estar no mesmo ambiente, no mesmo local físico, né? Então, facilita muito o nosso trabalho e a colaboração. Com certeza. Bom, pessoal, só para finalizar, então, a gente vai tocar um vídeo para vocês de um case de sucesso, onde o nosso modelo de BIM aqui na AutoCASE foi implementado e que gerou resultados bem positivos aqui na Prefeitura de Florianópolis. Vou tocar o vídeo aqui para vocês verem. Nós temos muitas obras em atraso no poder público, principalmente porque os projetos são feitos de maneira rápida e atabalhoada, alonga o processo da obra, e aí você
cria muitos erros e aditivos e problemas. Graças a uma excelente compatibilização de projetos, nós vamos conseguir, nessa obra, ter zero aditivo. A gente acabou gastando um pouquinho mais de tempo no projeto, na concepção, na compatibilização, todos os ajustes foram feitos e o resultado foi que a gente ganhou aqui, porque as alterações que a gente teve que fazer foram muito menos do que aquelas comparadas quando a gente acelera um projeto e parte direto para a obra. Que o grande fator de sucesso foi a compatibilização dos projetos em BIM. Isso nos apontou, no primeiro cruzamento, 250 erros de projeto. Essa escola, inicialmente, ela foi programada para 24 meses de obra. Ela vai ser executada pela metade do prazo, de forma completa, com tudo funcionando, com 100% do contrato cumprido. Eu coloco que no mínimo em torno de 5 a 10% a gente consegue reduzir os custos diretamente da obra. Então tivemos um planejamento, um projeto bem elaborado e compatibilizado, uma planilha orçamentária bem feita e uma empresa também de qualidade que conseguiu alcançar o objetivo do contrato. Vai ser um marco na administração pública municipal de Florianópolis e talvez uma experiência que a gente possa compartilhar com outros municípios. A comunidade da Tapera aqui, há muito tempo, ela aguardava essa escola. Aqui nós temos mais de 20 mil moradores nesse entorno e não havia sequer uma escola pública municipal. O fato de você entregar essa obra na metade do tempo, isso é um benefício gigante para a comunidade. Esse ganho social, acho que ele é até superior a esse ganho financeiro que a gente tem nesse momento. Bom, pessoal, nesse vídeo, então, fica claro, como o BIM pode ajudar. Então, a gente já falou aqui nesse nosso encontro em outros momentos, mas como, de fato, ele pode ajudar e a gente consegue ver resultados, os benefícios que ele gera. A escola ali ficou pronta na metade do tempo, então, com certeza, era uma comunidade carente que estava precisando dessa escola e, graças ao BIM, as contribuições do BIM, foi possível, então, a prefeitura entregar isso na metade do tempo, né, pessoal? Que ganho absurdamente incrível, né? O principal foi antecipar os problemas, né? Sim, além de não gerar aditivo, assim, de custo, você tem essa redução do tempo, que a comunidade precisa da escola o quanto antes, sem dúvida, né? O do hospital o quanto antes. Né? Então, ter essa vantagem é muito significativa. Com certeza. É o ganho social que, na minha opinião, vale mais do que qualquer outro, né? Mas então, pessoal, era isso, tá? Era isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje, um pouquinho dessa abordagem dentro da evolução aí dos projetos, das nossas ferramentas, do BIM e de alguns ganhos que a gente tem com isso, né? A gente finaliza por aqui, então, esse nosso encontro. Tem os nossos contatos aqui, né? Gostaria de agradecer, vou passar a palavra para os meus colegas aqui já, mas vou deixar, então, meu agradecimento. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem, das nossas novidades e que isso possa, de fato, trazer melhorias para o trabalho de vocês, na qualidade de vocês e alavancar aí um pouquinho esse mercado, né? A gente conseguir finalmente entrar no BIM e ter esses benefícios que o BIM nos promete, tá bom? Falar rapidamente aqui para a gente não se alongar muito. Obrigado, pessoal, por ter escutado nós três aqui falando. Eu sei que é muita informação, muita coisa. A minha dica é, invista em capacitação. O BIM já não é mais futuro, é presente, né? Então, exige uma mudança de paradigma. Você tem que pensar diferente a forma tradicional de projeto. Isso vai impactar em todo o ciclo da edificação. Não só no projeto, no planejamento, execução, toda a parte de orçamentação, em tudo. Então, fica a dica aí, uma ótima oportunidade de mercado também. Verdade. Verdade. Quero agradecer aos meus colegas, né, pela
oportunidade de a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês, né? O vídeo acaba se tornando um pouco longo, mas são muitas informações relevantes, né, para o nosso mercado. E também, eu acho que eles já resumiram muito bem a importância que nós damos hoje para o BIM, né, que é uma realidade que muitas pessoas, muitos projetistas, muita parte do governo já procura essa solução. E se você também percebe que essa é a sua realidade, procure-nos que a gente tenta auxiliar. Com certeza, pessoal. Era isso então. Obrigada a todos e a gente se vê no próximo evento. Tchauzinho! Tchau, tchau.